Sejam muito bem-vindos para o nosso podcast do Empreenda-se, aqui na ADPAT Podcasts. Hoje a gente está com um convidado muito especial, né, Felipe? Victor Chiari, engenheiro civil, mestre em estruturas, mas eu tenho a honra de chamá-lo de amigo. Temos aprendido muito com ele, tem estado com a gente aí desde o Enapat, ano passado, participou de All Live, reconhecido nacionalmente por todos aí como um grande especialista técnico. Corrosão de armadura, luvas para fazer a emenda, né, de armadura, do aço ali no transpasse durante a construção. Mas mais do que isso, eu queria trazer para vocês hoje algo diferente. Um técnico de altíssimo gabarito, altíssimo nível, mestre, engenheiro, conhecedor, mas que também cresceu muito em vendas. Trabalha muito bem representando empresas, vendendo produtos, serviços. Então esse vai ser o universo hoje aqui. Seja bem-vindo então, Victor Chiari. Muito bom ter você aqui com a gente, meu amigo. Obrigado, gente. Poxa, eu estava comentando há pouco com vocês que eu sou um consumidor de podcast. Então, assim, conversar sobre esses temas, conversar sobre a parte técnica, mas sobretudo numa coisa que eu faço há pouco tempo com uma empresa. Antigamente a gente usava aquele termo do intraempreendedorismo, né? Dentro de empresas. Tem gente que pensa que o empreendedorismo é só para quem funda uma empresa. E esquece que quem trabalha em uma tem que ser um empreendedor dentro da empresa também. Né? Então, poxa, obrigado pelo convite. Fico muito, muito honrado mesmo. Tenho o prazer de te chamar de amigo também nesse 1 ano e pouco que a gente se conhece. Realmente já fizemos muitas coisas e ainda tem muita coisa para serem feitas aí e programadas já para esse ano e muito em breve, inclusive. Com toda certeza. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito. Eu falo toda hora sobre esse tema. Dei uma palestra na sexta-feira passada sobre isso com o Ricardo, meu sócio, que é a venda. A venda é a primeira área de toda empresa. Sem venda, a empresa não sai do lugar. Nenhuma empresa vive sem vendas. E a nossa venda aqui, a venda dos telespectadores, dos engenheiros que ouvem a gente, ou de pessoas que trabalham com engenharia, é uma venda bastante técnica, né? E existem alguns desafios nesse tipo de venda que a gente vai falar sobre isso aqui nesse podcast. E eu queria começar com uma pergunta. Qual que é a diferença entre uma venda técnica e uma venda tradicional? Eu caí de paraquedas nas vendas. Sempre tive muito essa estigma da venda, de projetos e tudo mais. E a venda técnica, para mim, primeiro, a venda tradicional, e nada contra, por favor, mas é muito diferente do que você andar com uma tabela de preço debaixo do braço e sair vendendo um produto qualquer. Na engenharia, sobretudo na recuperação de estruturas, a venda técnica, ela diz tudo. Porque se você não sabe o que você está vendendo como produto, e que eu não gosto de chamar de produto, na verdade, eu prefiro chamar de solução. Uhum. Porque a gente trabalha muito com a dor dos nossos clientes. Não falo nem muito, acho que em 100% dos casos nosso cliente tem uma dor. E a gente tem que, de fato, chegar de cara e já colocar uma solução. Né? Então, a venda técnica, para mim, é você entender o caso e muitas vezes você não sabe fazer tudo. Na verdade, você muitas vezes precisa ter um parceiro de negócio, você precisa ter um parceiro que saiba fazer outras vertentes que não sejam a sua. Né? O Felipe comentou, eu trabalho bastante com corrosão. Só que se eu precisar falar, poxa, e fachada? Fachada eu não sou especialista, vou chamar quem? Vou chamar o Felipe para trabalhar junto comigo. Uhum. Então uma venda técnica é justamente você entender a dor do teu cliente e saber qual solução você pode ofertar para ele. E ter a humildade, inclusive, de falar, meu produto, minha solução não te atende. Eu não consigo te ajudar nesse caso. Do que você simplesmente, uma venda tradicional, um vendedor, que eu não gosto tanto do tal do vendedor, sabe? Não a pessoa, mas assim, quando a pessoa chega para mim e fala, eu tenho aqui o meu vendedor, nossa, quer me ver morrer é isso. Porque não é simplesmente uma venda tradicional. Você tem que dar uma solução para o teu cliente. É isso que eu entendo como venda técnica. Você não vai simplesmente aparecer com um catálogo e falar, tenho isso, serve para 100% dos casos. Isso é mentira. Seria então, o objetivo final é a venda, mas o processo se torna uma consultoria? Total. Quando você tem o contato com o cliente, entende as dores dele, ouve, analisa, e aí você precisa não vender um produto ou um serviço, mas realmente é construir uma solução com base naquilo que você pode oferecer? Exatamente. Além de tudo, porque o teu cliente ele precisa ter o quê em você? Confiança.
Primeiro, você tem que estar seguro daquilo que você está falando para o teu cliente. Então, para você fazer uma palestra, para você dar uma aula, você não vai saber tudo. Né? Mesmo no Simped, por exemplo, algumas perguntas eu falei, caramba, será que eu sei responder isso? Foram boas mesmo as perguntas. Foram boas as perguntas, mas assim, o evento foi incrível. E assim, você olha e fala, caramba, será que eu sei responder? Por felicidade, acho que eu consegui responder todas. Mas algumas geraram insegurança, porque eram perguntas que ninguém nunca tinha feito. Então, assim, sobretudo você tem que entender do que você vende, do que você fala, para poder gerar confiança no teu cliente e, posteriormente, essa venda, na minha opinião, ela acaba sendo muito natural. A venda ela acaba sendo algo natural se o cliente ele não vai olhar para você e falar, nossa, esse cara é bonitinho, eu vou comprar dele. Não é assim que funciona uma venda. Ainda mais na engenharia. E às vezes você está fazendo a consultoria na venda e a venda, é o que você falou, acontece naturalmente. E uma coisa que você falou também que eu achei bastante interessante, aqui na Serpol, a gente não chama o pessoal de vendedor, o pessoal que vai fazer a visita, são os engenheiros que vão visitar as obras, não são os vendedores, porque o vendedor tem esse estigma, né, no Brasil principalmente, o vendedor, a pessoa que quer empurrar o produto, né? Sim. E puxando esse gancho, a gente estava até conversando mais cedo, antes de começar o podcast, que a gente tem muita dificuldade em contratar pessoas técnicas para vender os nossos produtos. Por que você acha que isso acontece? Por que o técnico, você fala que ele vai ser vendedor, ele tem esse bloqueio? Normalmente, e eu falo por mim, porque eu vim de eu comecei trabalhando comecei como estagiário trabalhando na área técnica. 100% técnico. Você, durante a faculdade ou a construção da sua vida, você não pensava em para de vendas? Nunca. Eu sempre pensei, eu sou um cara tímido. Nossa, eu sempre tive isso comigo. Eu sou um cara tímido, eu não acho que eu não me daria bem em vendas, mas na verdade as vendas, como eu disse, elas caíram de paraquedas para mim. Eu trabalhei 6, 7 anos na mesma empresa, no departamento técnico. O que eu mais fazia era o quê? Palestras, fazia muita palestra em universidade. Só que assim, teoricamente, você está fazendo uma palestra numa universidade, a pessoa que está lá, por isso que eu falo teoricamente, ele sabe menos do que você. Então você está falando para um público muito diferente. Quando você vai fazer uma palestra para um pessoal que sabe mais do que você, tem muito mais experiência do que você, as perguntas podem ser muito mais capciosas numa dessa. Então assim, a parte técnica, eu enxergo muito essa questão... que o pessoal eles têm um pouco de receio de falar assim, as vendas, um pouco de receio de falar, será que eu vou saber expor o que eu tenho para vender? Ou prefiro ficar aqui no meu cantinho, na minha mesa, né? Eu falo assim, eu tenho pouco mais de 40 anos e na minha época não tinha, eu falo, na minha época parece um velho falando. Mas assim, na época não existia reunião online. Sim. Era tudo presencial. E eu moro no interior de São Paulo, então assim, vir a São Paulo para mim era São Paulo... às vezes para fazer uma reunião. Hoje é uma coisa tão normal que eu nem percebo mais. Mas você olha assim, as pessoas, eu vejo as pessoas que gostam do técnico são muito mais introspectivas do que o pessoal de vendas, que normalmente é um pouco mais atirado. Não tem vergonha. Eu admiro você, por exemplo, que você consegue ligar a câmera do teu celular e falar numa boa. Eu ainda tenho que gravar umas 20 vezes para sair alguma coisa. Né? Mas isso é típico de quem gosta do que faz na parte técnica e também é um cara bom em vendas. E isso eu gosto de falar bem. Independente se é uma venda de produto ou se é uma venda de projetos ou uma venda de serviço. Tem gente que pergunta muito isso. Né? Eu já vendi muito serviço também. Né? Mas é mais difícil vender produto ou serviço? Não vejo diferença assim. É mais difícil. Tá? Mas aí, de novo, entra a confiança. Mas, confiança. A gente vai para credibilidade. Que, por exemplo, na FSL é o principal ali, o primeiro valor que se tem. Né? Nós vendemos, muito do que nós fazemos, vendemos credibilidade. Ainda mais quando a gente não vende um produto real, né? Uma água, alguma coisa, é consultoria, tem muito disso. Então, nós poderíamos classificar as vendas, de maneira básica, de 2 formas. Ver se eu estou errado. Primeira forma... Você vende lá o produto da Cor Brasil, MCI 2020. Alguém liga e fala, oi, tudo bem? Eu gostaria de comprar 4 embalagens do MCI 2020.
Então, o vendedor conduz o processo de vendas. Sim, o preço é X. Não, faz mais barato. Não, faço mais caro, te entrego em tanto tempo. Faço toda a parte operacional da coisa, cadastramento do cliente, organização, emito o pedido, processo a venda, te vendo e organizo para a expedição, ir lá e fazer as entregas. Ok. Essa é uma parte da venda. Essa já é a parte final da venda. Exatamente, mas pode ter Tirar o alguém pedido, que né? ligue já querendo o produto. Sim. Olha, aqui eu quero um ensaio de percussão na minha fachada. Você monta uma proposta e entrega. A pessoa já sabe, o cliente já confia, já tem credibilidade. Você tá ali um agente do processo daquela situação. Agora, tem a outra venda, né? Onde você precisa colocar credibilidade e o cliente tem um problema. Ele não quer o produto, ele nem sabe qual é a solução. Ele tem um problema. E disseram para ele que você detém ali aquela expertise para proporcionar para ele a melhor solução. E às vezes pode não ser o MSCI 2020, pode ser o 2025, né? Ou pode ser um outro tipo de técnica naquele momento. Sim. Ou você vai encaminhar para um parceiro, a Serpol faz muito bem isso. Quando o cliente ele tem um problema no prédio, ele encontra a Serpol e a sua credibilidade, às vezes não é algo que a Serpol faça e ela precisa indicar. É aí que entra, né, o técnico, é aí que entra a credibilidade. Como que eu vou confiar em você para você me entregar uma solução de inspeção, de obra ou de produto, se eu não confio no que você fala? Agora me diga, como construir essa credibilidade técnica para que você possa, na ponta da venda, a pessoa falar, olha, nunca ouvi falar desse produto, não sabia que tinha esse tipo de ensaio ou que essa solução, mas pela tua história eu consigo entender e acreditar a ponto de eu considerar comprar ou contratar aquele serviço. Sim. E é muito complexo isso que você está falando. Vamos voltar 20 anos atrás. De novo, eu tô parecendo velho falando. Mas vamos voltar 20 anos atrás. Ninguém me conhecia, ou ninguém conhecia, talvez, vocês com 20 anos. Você está começando na carreira. Sim. E é muito comum hoje em dia, já foi aquela época que aquele profissional falava assim, comecei a trabalhar nessa empresa e vou morrer trabalhando nessa empresa. Tipo assim, eu fui por 11 anos eu fui o Vitor da Macaferri. 11 anos trabalhando na mesma empresa. E eu tinha isso. Falei, nossa, eu vou morrer trabalhando nessa empresa, maravilhoso. A partir do ponto que você começa a enxergar que você tem outras possibilidades, né, e você vai adquirindo isso como? Com experiência. Só que eu concordo plenamente com você, é muito difícil você ter essa credibilidade sendo muito jovem. Então, onde você vai adquirir isso? Através de estudo, através de serviços, através de parcerias. Porque a partir do momento que você vai fechando parcerias com determinadas empresas que têm já essa credibilidade, o teu nome ele já vai sendo ligado a ela, automaticamente. A partir do momento que eu deixei de ser o Vitor da Macaferri, eu era o Vitor Chiari. Eu virei o Vitor Chiari. Só que eu já tinha adquirido uma credibilidade de alguns anos trabalhando na mesma empresa. E usou isso a seu favor para construir uma história de vendas, enfim, dentro de uma área que já estava dentro da tua linha de trabalho, Sem né? dúvida. Engenheiro civil, mestre em estruturas. E isso é uma época pré-rede social, inclusive. Que a rede social, se a gente for analisar, dos últimos... Tudo bem, Facebook lá, 2004, mas... nós começamos a usar, né, assim, ativamente aonde? Principalmente, né? Já era um negócio, lógico, muito, muito grande, mas a pandemia só acelerou esse processo. Sim. As atenções foram totalmente para... Acelerou o processo em rede social, em número de seguidores e tudo isso. Né? Você é um grande exemplo disso. Né? A Depati começou nesse meio. Né? Então a credibilidade, na minha opinião, ela é construída ao longo dos anos. Não é de uma hora para outra que você vai ter credibilidade, conhecimento de tudo. Você vai adquirindo justamente esse conhecimento através de parcerias, de estudo, de aulas. Tem gente que chega a uma certa idade que fala... É comum se eu ouvir com 28 anos a pessoa olhar e falar assim, já estudei minha vida inteira, vou parar por aqui. Ah não, já estudei muito já. O cara com 28, 30 anos, você fala, não é possível que eu estou escutando isso. Mas escuta. Escuta. Hoje tá um pouco mais raro, talvez. A gente tem muita essa questão de pós-graduação técnica, né? Seja uma pós... Até o online tem acelerado, o né? online, o acesso é muito mais viabilidade fácil financeira, hoje. Porque ficou mais em conta em razão do online. Eu vou puxar um pouquinho de história. Meus pais.
Minha mãe foi fazer a primeira faculdade dela com 55 anos. Depois que eu acabei. Depois que eu me casei. Aí meus pais foram andar a primeira vez de avião, eu tinha acabado de casar. Minha mãe sempre teve o sonho de fazer uma faculdade. Meu pai não passou, na época era PUC em Campinas, minha mãe passou e não tinha dinheiro. Não tinha a mínima condição. Tinha uma infância super simples, graças a Deus nunca me faltou nada, mas foi super simples. E minha mãe falou assim, agora eu vou fazer. Na falta de uma, ela fez 2. Com 60 anos ela estava formada em contabilidade, minha mãe é super jovem, minha mãe tem 63. Né? E assim, ela se formou em contabilidade e foi se formar em administração. Pronto. Tem tempo para estudar, gente? Não tem. O que falta muitas vezes é força de vontade. Hoje em dia o online acelerou demais isso, porque o acesso, ele é muito... Não estou dizendo que é barato, mas é muito mais fácil Sim. do que era... Eu tive que fazer faculdade, na época pagando acho que R$700, só que era assim, a faculdade e eu tinha o FIES. Não ganhava isso para pagar uma faculdade. Eu fiquei pagando ainda depois mais uns anos. Se isso não é força de vontade, o que vai ser, né? E isso, assim como eu, muitos fizeram isso. Muitos fizeram isso. Hoje em dia está um pouco mais fácil adquirir conhecimento. A gente tem que tomar cuidado onde a gente olha, né? Para poder adquirir conhecimento. Uhum. Só isso. Isso é opinião Vitor, tá? Sim. Mas tem que tomar cuidado. Só. Mas assim, tá fácil. Sim. Hoje em dia, um Google, um YouTube, você aprende muita coisa. E você falou de conhecimento técnico, de adquirir conhecimento. A gente tem também a técnica da venda, né? Porque a gente está falando de vendas, tem a técnica da engenharia e tem a técnica das vendas. Como que você conciliou esse estudo, essa especialização, tanto da parte de vendas quanto de engenharia? Porque às vezes a gente põe num patamar um pouco acima do outro e esquece... O vendedor esquece da técnica ou o técnico esquece da técnica de vendas. Como que foi isso para você? Vou contar um pouquinho de como que foi essa minha passagem do técnico para o comercial, digamos, para a parte de vendas. O ano era 2005, 2006. Na época eu trabalhava na Macaferri e trabalhava no departamento técnico. Então a gente redigia muito, eu trabalhava para a América Latina. Então era muita especificação técnica de uma determinada solução da Macaferri para aquele caso. E aí, uma coisa que eu aprendi lá e que eu aplico hoje é aonde começa a venda? No projeto. Uhum. A venda, para mim, começa no projeto. Sobretudo uma venda técnica. Por quê? Se você tentar modificar uma solução que já está no projeto, raramente, estou dizendo que é impossível, mas raramente o teu cliente ele vai querer modificar. Ele vai seguir absolutamente o que está no teu laudo, absolutamente o que está na tua especificação, seja de produtos, seja de marcas. E muita gente fala, mas eu não posso especificar marca. Poder não pode, mas por que você não vai indicar um bom produto? Então isso eu aprendi lá dentro. Então na época eu trabalhava muito assim, meu trabalho era o quê? Visitar consultores e projetistas. E lá a gente tinha um book de catálogos que a empresa tem até hoje, ia lá e levava um book, um fichário com todos os catálogos e saía falando. Quando era uma prospecção nova, digamos que era mais fácil, porque você saía batendo em tudo que você tinha. Quando era um projeto, aí você tem que trabalhar um pouco mais em relação à solução para aquele determinado caso. E projetista não tem muita paciência. Ele quer a solução naquela hora, então você precisava disponibilizar tudo isso. E aí eu comecei a perceber, isso eu fiz por uns 4 anos mais ou menos. Só que eu comecei a perceber uma coisa lá dentro. Eu fazia todo esse trabalho, quem levava os louros? Quem vendia. O cara que estava lá na retaguarda ficava assim, poxa, beleza. Mais uma venda para a empresa. Às vezes eu nem ficava sabendo. Se aquecia da onde o que negócio. saiu. Você vai descobrir anos depois, quando você visita aquele cara de novo, ele vai falar, pô, sabe aquela obra que você fez? Deu certo. A obra passou faz 3, 4 anos e você fala, pô, legal, ainda bem que você me avisou, porque eu não sabia. E aí eu comecei a perceber lá dentro o seguinte, será que se eu for para o departamento comercial eu vou me dar bem? E aí teve uma oportunidade dentro da Macaferri. E por um motivo específico, eles estavam igualando os salários de pessoal que era recém-formado comigo que tinha 5, 6 anos. Eu, poxa, como é que eu vou fazer agora, falando bolso, né? Como é que eu vou fazer para ganhar mais?
Aí o pessoal, e eu via o pessoal mais jovem, formado assim, atingindo cargos. Não que eu quisesse cargo, mas eu falei, poxa, vou ficar aqui até quando fazendo a mesma coisa? Até eu fui conversar com a pessoa certa e falou, não, a próxima oportunidade que tiver, a gente vai te colocar para ver se você realmente vai se dar bem. Coincidência ou não, um mês depois isso aconteceu. Uma pessoa que era coordenadora do mercado de mineração saiu e surgiu essa oportunidade. E aí ele falou, quer assumir o mercado de mineração? O que eu entendi de mineração? Entendia das soluções da empresa. O resumo é que eu viajava toda semana. E todas as regiões que vocês podem imaginar. Né? E eu fazia muito isso. Só que aí eu comecei a ver o quê? A venda saía da onde? De mim. Então eu fazia o quê? Lá nesse caso, a venda começava no projeto. Então eu mesmo fazia a venda no projeto, na especificação, e eu estava na outra ponta também. Então eu fazia a ponta 0 e a ponta lá da venda. Você fazia o projeto? Não fazia o projeto, mas eu dava a especificação. Eu falava, para esse caso você coloca... Dava apoio pro projetista. Exatamente. Né? E aí apareceu, olha, um tal de Vitor veio aqui e conversou comigo. Não, pode fazer, ele já veio aqui no escritório. Então era um trabalho, lógico, não era sozinho. Mas era um trabalho que eu via o começo, o meio e o fim. E aí eu comecei a perceber assim, a venda técnica funciona. A partir daí eu falei assim, nunca mais eu quero voltar a ser, entre aspas, só um engenheiro do departamento técnico. Eu quero estar lá na frente. Porque eu vou conhecer mais gente. Se me der uma dor de barriga lá na frente, sim, eu sei aonde procurar. E no fim das contas foi exatamente o que aconteceu. Então assim, isso aconteceu em 2010. Então o que eu pensei em 2010 acabou dando certo. E dá até hoje. Que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas a venda continua saindo no projeto. Meu maior trabalho hoje, ela é no projeto. Então a partir do momento que esse cara liga pedindo o MCI que você comentou, alguém já colocou no projeto. Se tem uma marca, se tem alguma coisa lá, né, no projeto ou num laudo, enfim, o que quer que seja, alguém já fez o trabalho de base. A diferença é, se a empresa não tem paciência, ela fecha em poucos meses. Porque a venda ela não ocorre de um dia para o outro. Nessa situação. É. Ela é assim, médio, longo prazo. Tem projetos que eu estou trabalhando hoje que foram especificados há 4 anos atrás, quando eu nem estava na empresa ainda. Nosso caso é assim também. E o desafio é tentar encurtar esse tempo de iniciar o projeto e concretizar a venda, né? Sobretudo num condomínio, onde você tem que buscar recurso, tem Sim. reuniões, você tem assembleias para poder aprovar tudo. É bem complexo. Você falou também de você trabalhava no projeto e nem sabia que uma venda tinha acontecido. A gente comprou faz pouco tempo um sino, né? Que aí toda vez que vende, toca o sino e fica todo mundo sabendo. Porque quem visita a obra às vezes são os engenheiros que especificam o que tem que fazer no projeto e eles não ficarem sabendo é uma coisa muito ruim mesmo. Não... Até porque tem que ser galinha, né? Tem que botar o ovo e cacarejar, pô. Você tem que anunciar que você fez, né? Mas olha só, Vitor, obrigado demais, tá sendo incrível, né? Não sei se você sabe, mas esse estúdio novo, a nossa nova sala, estreando neste podcast. Ah, não, sabia. O Vitor Chiari já entrou pra história. Boa. A primeira gravação, né? No nosso novo espaço aqui, lounge, Serpol, FSL, Adepate. Muito obrigado pelo carinho. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra você. Quem é o Vitor Chiari, irmão? Eu falo assim, eu não consigo falar disso sem chorar às vezes, né? Eu falo assim, o ponto alto, às vezes, quando eu dou uma aula, eu faço a palestra, é o finalzinho, né? Não tá no final, não. Não. Quando eu mostro a foto do porquê que significa C4V, tudo isso aqui, sabe? O Vitor Chiari é o filho da Sandra e do Natalino. Conhece alguém que chama Natalino? O meu olho já enche de lágrima. Meu pai. Comecei na engenharia por causa do meu pai. Morava no fundo da casa da minha avó. Meu pai tinha aquela prancheta verde. Ficava desenhando todo dia. 2 empregos, pai e mãe. Ralava pra caramba. Me apaixonei pela engenharia lá. Desculpa. Não consigo. Tranquilo. Eu tento não chorar, mas não dá. É paixão, né? Propósito. Cara, é muito. E eu sempre sonhei ser jogador de futebol. Mas é bom? Cara, eu era. Eu era mais do que eu jogo hoje. A barriguinha já deixa, mas jogo meus campeonatos ainda. Que legal. Né? E sempre sonhei. Fui até meus 16 anos. Até o ponto, e eu já fazia técnico em edificações nessa época.
E na época o meu técnico virou para mim e falou assim, agora você vai escolher. Ou você joga ou você estuda. Eu tava jogando no Paulista de Jundiaí nessa época. Que eu jogava, tal, a gente foi campeão paulista e tudo mais. Ele falou, agora você vai jogar ou vai estudar. O que acontece? Nessa época eu falei, bom, já fazia edificações, eu não podia treinar todos os dias. Porque eram 2 dias por semana, era o dia todo. Eu não podia treinar. Então, em casa, aquela história, sabe? Você fala, você tem que ter uma noção. E eu acho que eu tive a decisão certa naquela hora. Eu falei, será que eu vou me aventurar? Ou vou seguir o que... Aí, de verdade, é o que o coração manda. E foi o que aconteceu. Eu falei, eu vou realmente continuar na engenharia. Vários amigos meus foram profissionais. Né? O Nenê tá jogando ainda. Né? E eu tenho vários amigos que foram profissionais. A gente joga bola junto até hoje. Legal. No fim das contas, e foi bem assim, sabe? Fui fazer a faculdade mesmo. Mas, cara, eu sou um apaixonado pela vida, sabe? Aquela história, toda vez que você faz aniversário, todo mundo tem que celebrar a vida. Pô, tem mesmo. Tem mesmo, tenho, demais. Gratidão por tudo. Pelas partes boas e ruins. Tem uma família incrível, cara. A gente sempre compactou dessa mesma ideia, sabe? Da questão de família, de tudo, sabe? Um negócio que eu tenho muito forte. E aí, enfim, dentre tudo o que foi a minha carreira, eu trabalhei quase 20 anos em 2 empresas. Foram 11 anos de Macaferro e quase 8, 9 anos numa empresa americana que já não tem aqui mais no Brasil, que se chamava Érico. E pouco antes da pandemia, na verdade, 3, 4 meses antes da pandemia, a empresa saiu do Brasil. E quando a empresa saiu do Brasil, eu fiquei naquela, e agora? Volto para o mercado, que não teria problema nenhum fazer isso, ou vou fazer algo que eu sempre tive vontade, que era empreender. Sempre tive vontade, o que eu não tinha era coragem. Sobretudo porque a minha mulher, ela é advogada e ela tem o escritório dela. Então aquela história, o variável já tinha um em casa. Uhum. E advogado, para quem não sabe, é aquela história. Pode ganhar 1.000 aqui, 1 milhão lá. É variável mesmo. Mesmo. Então assim, era muito... E assim, uma filha de 6 anos e um filho de 1 ano e meio. Mas na época eu falei para minha esposa, ela falou assim para mim, não... no começo ela não foi muito com a ideia, mas depois ela falou, toca o barco. A gente segura as pontas. Tinha acabado de mudar de casa, enfim, uma série de coisas. E foi aí que surgiu a C4V. E a partir disso, C4V significa o quê? Minha família. Carolina, o C, Carolina, V de Vinícius e o 4, que é o elo da minha família, que somos nós 4, minha estrutura. C4V igual família, irmão. Isso. Sempre ouvi isso. Eu sempre falo isso. Sempre. Todas as aulas, todas as palestras eu falo e eu faço questão mesmo de colocar. Tenho vergonha, tem gente que fala, pô, vou colocar foto dos meus filhos, eu ponho sem pudor. Sem pudor, porque é a base, cara. E é um grande propósito para aquilo que a gente faz, né? É um bom estímulo para vender. Sozinho. É um bom estímulo para vender mesmo. E é mesmo. Então a minha vida no empreendedorismo, ela começou assim. De um cara que sonhava ser jogador de futebol e que acabou virando engenheiro. Construiu carreiras. E que acabou virando engenheiro por uma paixão que meu pai tinha. Só que eu não fui naquela história, pô, você precisa ser engenheiro como muita gente. Hoje muito menos, né? Mas lá atrás era muito comum. Não na minha época, antes até. Era muito comum. Sou médico, você também tem que ser médico. Lá em casa eu nunca tive uma pressão por ser engenheiro. Foi uma coisa tão natural. Foi muito, muito natural. Meu pai, ele não teve oportunidade. Mas meu pai fazia projetos e eu nunca vi um desenho a nanquim igual meu pai fazia. Nunca, nunca, nunca. Nunca mais vou ver isso também. Artista, né? Mas artista. Meu pai fazia na faixa de 20 a 22 projetos de arquitetônicos por mês. Era quase um por dia. Sabe? Era assim, trabalhando com os engenheiros da região, todo mundo conhecia. Enfim, aquilo despertou. Aquela pranchetinha verde... Ela, nossa, histórica. Quantas vezes que eu mesmo desenhei lá, hoje ela não existe mais, mas as aranhas, as canetas nanquim do meu pai estão todas guardadinhas lá. Assim que eu me apaixonei pela engenharia, né? De como foi esse começo, né? E só uma pergunta, o que a C4V faz que eu tô... Para o pessoal saber e para eu saber também. Vamos lá. Jogador de futebol, Uhum. encontrou a engenharia no momento de uma decisão,
construiu carreira dentro de grandes empresas, grandes indústrias, e até tinha essa visão de construir uma grande carreira numa indústria, numa empresa, né? E ainda se via feliz por isso. Vou ficar a vida inteira numa carreira férrea e tal. Encontrou durante esse processo a paixão ali, ou uma oportunidade até de negócio financeira, lucro, as vendas. Interessante que você começou a vender dentro dessas indústrias. Você poderia ter escolhido a parte técnica nessas indústrias, mas você escolheu a parte de vendas e construiu uma história. E isso é legal, porque você também construiu uma história, construiu um conhecimento, porque você adquiriu dentro de uma estrutura de uma empresa. Por exemplo, quem trabalha na Serpol e trabalha nas vendas, já começa a ter um background, uma estrutura, uma base, um conhecimento adquirido de 40 anos. Beleza. De repente, por necessidade, a empresa não mais ia trabalhar no Brasil, você se viu ali no mercado e viu uma oportunidade de pegar teu conhecimento e se transformar no empreendedor. Como muitos fazem. Alguns fazem realmente na ousadia de pedir demissão, de sair, ou de já começar empreendendo. Ou outros conseguem dentro, né, como o Gaal, dentro de uma história familiar, dentro de gerações, enfim. Ou como nós, assim como eu também, por meio de uma demissão, por meio de uma interrupção ali no emprego formal, na qual a gente sempre foi habituado em ter, ainda mais para os nossos pais que passaram por uma época, quando nós pequenos ali, uma época de inflação, uma época de instabilidade nacional. Início dos anos 90. Não é isso? Então, eles criaram a gente como? Poxa, foco no emprego. Porque o emprego é a estabilidade ali de um emprego, e até porque naquela época, quem entrava em empresas e trabalhava bem, só saía depois de aposentado. E era muita questão de concurso também. Presta um concurso do Banco do Brasil e vai sair de lá com uns 35 anos de casa. Não tinha estímulo. Nós tivemos aqui a Carol, né, Portilho, ela falou que ela fala pro filho dela que ele tem que ser vendedor. De criança. E acho que ele tem 5 anos, né? De super criança. Novinho assim ainda, né? Então, né? Muito louco isso. E aí, de repente, você foi lá, conversou com a esposa, a família, sempre a base de tudo, e falou, vou montar uma empresa. Escolheu um nome, ao invés de colocar família, você escreveu C4V. Cara, nunca foi tão fácil escolher um nome. Né? Família em que Ares, né? Quer dizer... Eu não queria ter o negocinho no começo lá, foi 5 minutos, estava decidido. Isso aqui é muito fácil. Aí eu venho com a pergunta do Gaal. O que é a C4V? O que ela faz? O que você faz da vida hoje? Como é que é essa parada? Naquele mesmo ano, pouquinho antes de eu fundar a empresa, eu fiz uma palestra no Concrete Show. Ainda pela Érico. Fiz uma palestra no Concrete Show. E lá, tinha uns amigos que estavam com um stand. Estavam com um stand, que eu já vou chegar respondendo a sua primeira pergunta. Isso foi em agosto de 2019. O que aconteceu comigo foi em outubro. Ou seja, 2 meses depois. Quando eu estava lá, e era um pessoal de Belo Horizonte, né, da PI Engenharia, que fazem ensaios não destrutivos para estrutura de concreto. Eles fundaram uma empresa que era uma empresa de projetos, né, projetos de estrutura, mercado completamente saturado lá naquela época, 14, 15. Eles começaram a investir em equipamentos e hoje a empresa faz 95% da empresa são ensaios. E naquela época ele chegou para mim e falou assim, Vitor, estou precisando arrumar um cara em São Paulo. Né? E conhece alguém? Falei, eu vou pensar em alguém e te falo. E aquilo ficou em banho-maria. Deu 2 meses. Aconteceu isso comigo numa sexta-feira de manhã. Eu fui embora para casa, na época a empresa São Paulo, fui embora falando com o cara. Falei, lembra aquele cara que você precisava em São Paulo? Pois é, você achou. Esse cara sou Não, o que aconteceu? E aí começa toda a história, né? Então, assim, primeiro, essa questão das luvas de emenda que você comentou no início é algo que eu já trabalhava. Uma semana depois que eu saí, meu ex-concorrente me ligou e falou assim, Vitor, fiquei sabendo o que aconteceu com a empresa e tudo mais, queria que você viesse para cá. Então eu falei, opa. A Érico era uma empresa de luvas. Era uma empresa de luvas, exclusiva. Só fazia que isso, é entre aspas. a tua dissertação de mestrado. Exatamente. A Érico, ela me patrocinou em absolutamente. Sou grato absurdo assim a eles. Porque a empresa existe ainda, tá? Ela não existe no Brasil. Que hoje ela chama N20, mas ela não existe no Brasil. Fora, continua, né? Por uma série de razões. Hoje, se você estudar sobre luvas de emenda de barras de aço, você vai estudar Chiari. Há muita coisa. Muita coisa vai mesmo. Se você for procurar na internet, assim, trabalhos escritos em português, acho que todos são meus.
né, que falam exclusivamente disso. Tem muita coisa de pré-moldado, essas coisas, que tem gente estudando, né? O professor Marcelo, lá da UFSCar, lá em São Carlos, por exemplo, é um fera. Esse cara fez até parte da minha banca de mestrado. E aí, a empresa, a Protend, no caso, pegou e me chamou. Você me tirou do mercado, agora eu queria que você me trouxesse de volta. Isso é credibilidade, né? Aí eu falei, bom, te reconhecer. Sabe aquela história? Só que eu pensei assim, eu tive a oportunidade de ir lá e me dedicar 100% à empresa. Tive a oportunidade de ir para lá, mas como aconteceu na Macaferri e como aconteceu depois na Érico, eu falei, eu não quero ficar preso a uma empresa só. Eu preciso diversificar. Né? Só que eu falei, opa, já apareceu a primeira. Apareceu as luvas, falei, vou continuar trabalhando com uma das coisas que eu gosto. Show. Já temos essa. Na mesma semana aconteceu o que eu comentei da empresa, o Léo lá da PI me ligou e falou, Vitor, é isso que você quer mesmo? Opa, 2. Não posso também abrir muito leque, mas assim, quero fazer coisas interligadas. Não adianta eu falar, vou vender luva e também vou vender porcelanato. Faz sentido. São clientes completamente diferentes. Né? Eu falei, eu preciso ter a mesma força. Ou seja, eu vou num cliente só. Isso é importante para o pessoal que está ouvindo também. Se vai trabalhar com várias soluções, trabalhe com soluções que se complementem. E por que isso? Se você vai num determinado cliente, você vai abrir a tua pastinha de soluções e você vai fazer uma venda única. Você vai apresentar tudo que você tem. Ou pelo menos a maioria delas. E aí, meu grande amigo Carlos Brits, que inclusive... vai estar lá no Enapat. Sim, um grande abraço, Carlos Brits. Esse cara me ajudou demais na minha carreira. Corrigiu minha dissertação de mestrado como meu orientador não fez. Né? Aí a gente acabou se tornando... Ele já me chamou para dar algumas aulas junto com ele no PS lá na USP. Enfim, a gente já fez um montão de coisas. E ele me indicou para o Matheus, no caso lá da Cor. Falei, Cor, o que é Cor? Fui estudar da empresa e falei, opa... essa aqui também se complementa com os ensaios. A luva também está entrando aqui. Né? Enfim, e aí começou. E no fim das contas eu falei, beleza, já tenho. Já entendi o que eu vou fazer. Só que eu não queria ser uma coisa que eu sempre abominei, que era a palavra representante de vendas. E eu vou te contar o porquê que eu sempre abominava o representante. Porque eu tive maus exemplos nas empresas anteriores. Daquele cara que... O representante de vendas, na minha cabeça, completamente equivocado, era aquele cara que, assim, male te passava um telefone, sumia e recebia a comissão. Falei, eu preciso estar envolvido nisso, porque, afinal de contas, o nome que vai estar lá na frente é o meu. A credibilidade é sua também. É a C4V que vai estar fazendo essa venda. Eu não quero ninguém falando da minha empresa e muito menos das empresas que eu represento, que eu trabalho. E aí quem apareceu? Minha mãe. Minha mãe, cabeça muito aberta, ela chegou para mim e falou assim, então tá bom, por que que... Aí eu expliquei toda essa história para ela, ela falou assim, então você não vai ser um representante. Você vai ser o representante. Você vai fazer o que você faz. Nada diferente. Você vai continuar atendendo teus clientes da mesma forma, apresentando da forma, e aquilo eu saí e falei, tomou um café com a minha mãe. E eu falei, é isso. E é isso que eu tento ser. E é isso que a C4V faz. Não é simplesmente uma empresa de venda de produto. Tanto que o nome da empresa é Consultoria, Gestão e Soluções para Engenharia. Justamente porque eu não vendo um produto. São soluções. Mas a diferença o que é? Eu tenho essas marcas por trás, que são marcas que têm credibilidade no mercado, e a gente une o útil ao agradável, então a empresa tem credibilidade e tem boas soluções. E as oportunidades começaram a aparecer de verdade meio que automático. Porque tinha muita coisa. Aí, logo em seguida, entrou pandemia. E aí eu tive que me reinventar de novo, porque eu nunca fui um cara de internet. Até hoje eu não sou. Mas, assim, você é obrigado, no fim das contas, a aparecer de uma forma diferente. E, assim, graças a Deus, as coisas vêm dando super certo nesses 3 anos e meio, praticamente, que a C4V existe. Porque começou assim e eu espero que dessa forma continue. E você falou que vende produtos para um tipo de cliente só, que você faz a visita, e é o mesmo cliente que vai comprar todo o seu leque de produtos. Muitas vezes. Como que esse cliente chega em você? Como que você chega nesse cliente? É a primeira pergunta. E qual que é o seu processo de venda? Como que ela acontece?
Eu chego a questão das luvas, tudo aquilo que eu plantei anteriormente nessa questão das visitas às construtoras, aos consultores, acabou sendo uma coisa muito automática. Mas uma coisa que eu sempre recomendo que todo profissional faça parte: associações. Associações de engenheiros. Uma DEPAT que eu conheci por internet. Né? Mas, por exemplo, a ABS. Eu faço parte da ABS Renovação, que é a Associação Brasileira dos Consultores e Engenheiros de Estrutura. São os projetistas. Então, assim, minha prospecção começa nessa base, começa na fase de projeto. Luvas, sobretudo. Falando na parte dos inibidores de corrosão, esses mesmos clientes, esses mesmos consultores, muitas vezes eles não fazem só obras novas. Eles fazem muito retrofit, muitas obras de recuperação. Então esse cara também é o meu cliente. Não é ele que vai pagar pelo produto, mas ele é o meu principal cliente. Então a prospecção, jamais ela pode ser uma prospecção passiva. Ela tem que ser uma prospecção ativa no dia a dia. Se você não gosta de falar ao telefone, ou se você não gosta de falar, não trabalhe com vendas. Senão você vai jogar o teu telefone na parede. Porque se você faz um bom trabalho, o teu telefone toca o tempo inteiro. Isso é um fato. Tá? Então, assim, é um termômetro. Essa é uma opinião que eu tenho. Né? Essa é uma opinião que eu tenho. No mínimo o WhatsApp lotado, né? Se não for o telefone. E aqueles clientes que te falam, pô, você não responde o meu. Quando você vai ver, tem 500 conversas lá para você responder. Eu começo assim, tá? Eu começo pela base da prospecção. Então, assim, tem pessoas, em cada uma das empresas eu tenho uma pessoa que me ajuda fazendo prospecção. É interessante que você falou que o seu cliente, que na verdade não é seu cliente, é o consultor, não é a pessoa que paga para você para comprar o produto. Então, às vezes, na Serpol a gente passou por isso também. Às vezes você tenta vender para uma pessoa, só que não é ela que vai te direcionar para o caminho certo, né? Então, o que você falou, começar no projeto, você por ter essa base de projeto, de início de venda e todo o funil de venda que acontece, você percebeu isso que eu preciso vender para o projetista, que é ele que vai me colocar nos clientes. E é um pouco que a gente faz aqui na Serpol também. É uma sacada que a gente teve com bastante tempo depois, até atrasado, na minha opinião, mas que você tenta vender para o seu cliente final, só que o cara não te compra, porque você não tem a credibilidade disso. E se no projeto tiver uma coisa, ele não vai mudar o projeto, é o que você falou. Dificilmente. Pode acontecer? Pode. Já consegui fazer isso. Sobretudo por conta das luvas. Porque o traspasse, querendo ou não, ele ainda é o método mais usado. E o meu trabalho eu pensava que era esse. Era tentar trocar na obra. Eu ia na obra e tentava trocar o projeto. Mas muitas vezes o que acontece? A construtora ela não vai pagar por um novo projeto, por uma alteração. Ou por um laudo. Se você vai fazer um laudo, Sim. Você não vai cobrar para refazer. Você vai ter um retrabalho. Ninguém trabalha de graça, gente. Você até consegue, né? Mas é um esforço muito grande para fechar pouquíssimas vendas. E ainda mais com um produto bom, você até consegue introduzir. Mas é um negócio que é o 80-20 que a gente estava falando na sexta-feira. Fato. É exatamente aquilo que vocês comentaram. Tem 80% de trabalho e 20% de resultado. Um negócio que você poderia cortar isso e só para o que te dá menos trabalho e mais resultado. Exatamente. Né? Então, assim, meu processo ele começa aí. Começa na prospecção ativa. Muitas vezes você está ligando para um determinado cliente que você de fato não conhece, ou para um projetista que você ainda não conhece, mas que muitos te abrem a porta, para não dizer a maioria, te abrem a porta para você ter uma reunião de meia hora. E muitas vezes você não precisa mais do que meia hora para poder apresentar a tua solução. Você não pode tomar muito tempo de projetista. Você vai perceber o quê? Se o assunto e o papo está rolando, quando você vai ver, já passou uma hora de conversa e o projetista ele já está interagindo com você. E ele já está trazendo aqueles... Poxa, eu tenho uma situação dessa. Como que você estrutura essas reuniões? O cliente dá abertura, como que é isso? Como que você programa isso? Eu já percebeu que eu falo bastante. Né? Então, essa história de você realmente tá... Temos aqui algumas pessoas... o Felipe hoje ele tá bolinha o Felipe hoje tá com a voz um pouco Tô tentando comprometida. A voz. Então ele tá falando menos, que normalmente... Tá indo bem, tô gostando. Preciso dar uns chutes aqui embaixo da mesa. Tá vendo? Eu tô falando isso porque assim... Mas você é convidado, você veio aqui pra falar mesmo. Então tá beleza. Convidou pra isso. Então, aí o que acontece nesse meio, né? Eu costumo... Vou citar um exemplo. Na semana que vem eu tenho uma viagem pra Curitiba.
Então, assim, eu já tenho mais ou menos os horários, na verdade, já tenho as reuniões marcadas, assim, a cada 2 horas. Tempo de deslocamento e tudo mais. Quando eu estou viajando, eu tento programar a maior quantidade possível de visitas. Fechei a agenda, vai almoçar, vai jantar com alguém. Você já está gastando, você já está despendendo de um recurso, seja seu ou seja da empresa que você trabalha, para poder viajar. Você tem que usar esse tempo que você tem para poder fazer o maior número de prospecções possível. Então, se você não conhece a forma que eu estruturo, eu sempre apresento normalmente a empresa, seja minha ou seja a empresa que eu estou representando naquele caso, apresento um pouco e já caio direto para a parte técnica. Direto para a parte técnica, porque normalmente projetista e consultor, naturalmente eles têm esse viés mais técnico. Então, para que ele está precisando? Da tua solução. Muitas vezes, se você apresenta um estudo de caso, ele já olha e fala assim, poxa, eu tenho um caso parecido com esse. Por exemplo, se você vai para um congresso, aí eu vou falar uma coisa minha. Eu adoro ver uma palestra que é técnica. Só que eu adoro muito mais quando é uma palestra técnica e que vai mostrar estudos de caso do que ele utilizou naquele tipo de situação. Chama muito mais atenção se você mostra e fala assim, poxa, eu fiz uma recuperação de estrutura parecida com essa que você tem. Uhum. Então eu começo estruturando dessa forma. Né? Eu falo um pouco sobre isso. As visitas, normalmente, elas não duram menos do que 45 minutos. Porque o papo flui. E logicamente que acontece casos que o cara olha para você e fala, 15 minutos aqui, e o cara te expulsa de lá. Uhum. Mas você sabe o quê? Esse cara não é o teu cliente. Não é quem você está buscando. Ou pode até ser. Ou ele pode te procurar no futuro ou não pode. Você só vai saber isso com o tempo. Eu tento ouvir toda vez que vem um convidado, né? E fico tentando aprender, claro. Organizar as ideias. Organizar, né? E até muito para o meu uso pessoal da FSL, principalmente. E uma coisa que eu aprendi muito contigo, tudo que você está falando aqui, que eu já conheço você usa muito bem o marketing de conteúdo. Certo? O que seria isso? Como o teu cliente é mais técnico, você se faz presente no meio técnico. Nós um dia saímos daqui e fomos numa palestra no Instituto de Engenharia, que você foi lá dar uma palestra no Instituto. Nós fomos lá para te honrar, enfim, prestigiar com um amigo e tal. Mas tá lá no Instituto. Para estar no Instituto de Engenharia, vai sair num folder, numa divulgação, vai estar lá. Então, se você faz parte da comissão, grupo de trabalho, associação de engenheiros da região, do CREA, enfim, do máximo... A DEPAT, claro. Não tem uma vez que ele não fala não para qualquer tipo de palestra, para qualquer tipo de evento, de apoio técnico, ele está envolvido tecnicamente. Ok. Então, você tem ali o conteúdo divulgado. Para nós temos que pensar quem é o nosso cliente, para quem nós precisamos estar aparecendo como expert no assunto. Credibilidade. Sem pretensão. E até de uma maneira doando mesmo, né? De uma maneira colaborativa. Essas palestras você não ganha um centavo para fazer. Mas assim, quando eu quis construir a minha história em Jundiaí, um exemplo, até um abraço para todos, Associação de Engenheiros de Jundiaí, falei, vou procurar aqui, do nada, não conheço ninguém. Passei a EJ, lindo prédio lá, entrei, o pessoal me atendeu super bem, falei, estou aqui à disposição. Eu gostaria de somar, porque a minha especialidade é patologia. Na DEPAT, só tem patologistas. Na Ucompat, muito patologista. No Ibracon, muito experientes, nem concreto, em patologia. Em outros, também. Mas numa associação de engenheiros do seu bairro, da sua cidade, da sua região, normalmente você vai ser um dos poucos patologistas. Eles são generalistas na maioria das vezes. Porque vai ter todo tipo de engenheiro. O Instituto de Engenharia tem diversos engenheiros de outras especialidades. Quando eu me coloquei lá, legal, patologia. Aí você começa a falar, falei que eu gostava de falar, palestra. Você poderia fazer uma palestra pra gente? Fiz uma palestra. Tô aqui à disposição. Vai ter uma eleição. Você poderia ajudar a gente, né, na organização? Vou lá ajudar. Você se coloca, de repente, algum engenheiro de lá precisa de um patologista, que aconteceu, vai lembrar de quem? Teve alguém. Você se faz presente na região. Ok, aprendi. Você faz isso muito bem. Nós temos que melhorar isso dentro do nosso trabalho, na internet, presencial, em eventos, né? Vai ter um evento Abrasconde, nosso amigo Reinaldo, que é, Reginaldo, presidente da Abrasconde, de condomínios, ele tem um contato super bacana, me chama, eu vou, tô presente, falando com o pessoal. Ok.
Agora, a segunda estratégia eu achei interessante. Tô falando isso para organizar, porque a minha pergunta para você vai ser dicas para organizar as vendas da minha área, para consultores, patologistas, que é o que você conhece, o nosso público. Sim. Então eu fico imaginando a gente selecionar os nossos possíveis clientes, ou perfis de clientes, prospecção ativa, entrar em contato e, pelo que você está me dizendo, solicitar uma reunião. E a gente poderia até falar aqui, eu vou até reduzir, de 20 minutos. Você teria 20 minutos para me atender e eu apresentar a minha solução? 20. E a gente estudar, eu saio daqui, vou sair daqui hoje com essa lição de casa. Preparar uma apresentação de 20 minutos do meu escritório para eu apresentar para qualquer pessoa. Então vai ser essa a minha estratégia. Eu poderia ter 20 minutos de uma reunião, hoje em dia muito até às vezes online, presencial, e em 20 minutos ter como apresentar. Normalmente, você vai ter o termômetro, se foi receptivo, se de 20 se tornou 40. Uhum. Porque se o outro lado ele não gostou tanto, ele te ouve os 20, fala muito obrigado, me manda aqui, qualquer coisa eu entro em contato. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é uma sementinha, mas às vezes pode prolongar. Essa é a estratégia mesmo, então você seleciona, prepara uma apresentação, eu tô sugerindo aqui 20 minutos, porque fica muito mais palatável. Ah, tá bom, eu aguento qualquer 20 minutos que seja educado, que venha aqui falar comigo. Apresenta a solução, e aí eu crio, só que quando a pessoa for me ouvir, que eu acho que é o seu pulo do gato, é o Vitor Chiari, da palestra da DEPAT, do ENAPAT, da ABS, do Instituto de Engenharia, de não sei o quê, eu vi não sei na onde. Alguém já viu tua foto em algum lugar. Alguém já viu a foto, já entendi. Faz diferença isso? É por isso que você faz esse processo de construção da tua imagem, da tua credibilidade, marca uma reunião, apresenta, e aí já é meio caminho andado para esse contato? Podemos dizer que sim. Que já é sim meio caminho andado. Vou ser bem honesto para você, eu nunca pensei exatamente da forma como você está falando, porque muitas das vezes acontece de forma natural. Aí. Mas é lógico, a gente falou no início, nenhuma empresa vive sem vendas. Uhum. Então qual que é teu objetivo? Eu quero ajudar todo mundo, legal. Só que a tua empresa também precisa sobreviver. Claro. Para ajudar mais gente também. Para ajudar mais gente também, exatamente. Então nesse caso, se você... por exemplo, se você vai apresentar... Você vai numa associação que tenha os síndicos. Você vai pegar um pessoal assim que entende pouco. Tem uns que entendem bastante relacionado à parte da engenharia, mas tem uns que não entendem nada na realidade. Ele sabe que ele tem um determinado problema que precisa recuperar. O que ele vai buscar? Recurso. Se é o Felipe, se é o Fernando, se é o Vitor, quem quer que seja, muitas vezes ele fala assim, beleza, pode ser um cara... E às vezes o cara está buscando o quê? Preço. Se é um cara que só está buscando preço, desculpa, mas ele não é o teu cliente, ele não é o teu cliente, não é o meu cliente. Porque você vai ter o quê aí? Credibilidade. O teu nome lá na frente, o teu nome, seja o Felipe que é da DEPAT, né? Que seja da Serpol, que seja o Vitor da C4V, poxa, você demora tanto tempo para construir tua marca, e não é só tempo, né? É muito investimento em cima disso. Investimento de vida. De vida, de tudo, de tempo, de dinheiro, enfim, de tudo que você quanto tempo você demorou para construir? E eu vou ficar brigando por centavos? Muitas vezes esse cara não é o teu cliente. Se o cara está procurando só preço, obrigado. Lógico que não é tão simples assim falar obrigado para um cliente se você não tem nenhum. Só que a credibilidade você vai construir, independente se você faz as tuas palestras ou não. Por isso que eu falo, tem muito a ver o que você está falando, mas eu nunca pensei exatamente desta forma. Mas é lógico, né? Não vamos ser hipócritas. Se você está aparecendo, você está sendo convidado para poder dar uma palestra, ou participar de um congresso ou de alguma forma, né? Acho que assim, você vai linkar uma coisa com a outra. Um e-book que você escreve, podcast. Uma publicação, um podcast que você participa. Você realmente tem que usar isso a teu favor. É fato. Tem a que usar a teu credibilidade, favor. né? Que você... Se você amanhã precisasse fazer uma concorrência e contratar alguém para te ser uma mentora de comunicação, de repente, dentro dessa lista, vem a Carol Portilho, falou, calma aí, essa aqui já tem um... E ela é
pouco por cento mais caro do que um segundo concorrente e ficou igual, pode ser o ponto que faça diferença. Exatamente. É a mesma coisa, filho. E olha que comparações drúxulas eu vou fazer, tá? A mesma coisa. E eu era muito isso. Principalmente no começo. Né? Você vai num shopping, você vai comprar uma roupa. Eu vou comprar essa roupa aqui mesmo. Né? Essa aqui é a mais barata. E eu falo, lógico, uma roupa não pode ser jamais comparada a um profissional. Só que a partir do momento que você fala, poxa, eu comprei uma roupa melhor, independente de marca ou não, mas ela me durou 5 anos. E eu comprei uma aqui que eu paguei baratinho e durou 1 ano. E o ano que vem você vai ter que comprar. E no outro ano você vai ter que comprar. E no outro ano... Olha o quanto você está gastando, né, em cima disso. Então, se você contratar já de cara um bom profissional, seja ele reconhecido ou não, mas se você contratar esse profissional, a probabilidade de você ter uma dor de cabeça maior numa estrutura, num condomínio... Né? O síndico, ele quer ter um retrabalho? Ele quer que todo mundo fale bem dele. Ele quer que todo mundo fale bem. Ele vai olhar e falar assim, poxa, eu contratei a empresa certa. Pô, síndico, parabéns. Você brigou por esse daqui que era um pouquinho mais caro, mas o serviço deles, o serviço da Serpol, ficou muito melhor do que o do fulaninho aqui da esquina. Então, acho que tem muita coisa a ver. Você aparecer é uma forma da pessoa te encontrar com uma facilidade maior. Sim. Agora, a credibilidade é algo que você vai construir com o tempo e você vai poder cobrar por aquilo que você faz. Você vai poder cobrar um pouco mais caro por um laudo ou por uma recuperação da tua estrutura. Afinal de contas, você apareceu e você sabe o que você está falando. Você sabe o que você está fazendo. Você está com uma mão de obra boa. Você tem uma boa mão de obra para poder oferecer para o teu cliente. Não é simplesmente aquele cara que coloca... Afinal de contas, se o cara está com uma camisa da tua empresa, lá dentro desse condomínio que seja, ele está respondendo por quem? Você vendeu, mas ele está respondendo. Um morador daquele edifício, ele vai ver Serpol lá na camiseta do cara. Vocês comentaram isso na palestra de vocês, né? Em relação assim, um dos meus maiores, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas aonde eu vendo, assim, você não vai colocar a marca, que fizeram essa pergunta, né? Você vai colocar num outdoor a tua marca? Sim. Raramente, ninguém coloca isso. Ou pelo menos já foi a época, né? Hoje nem dá. Né? Hoje em dia, você nem pode. São Paulo você nem pode. Agora, aonde você vai vender? Depende do produto, né? Depende do produto que você vai está fazendo. Vai ver aonde? Vai estar lá a tua placa na frente do condomínio. Uhum. Você vai, por exemplo, em Balneário Camboriú, o que mais tem são as plaquinhas em frente às fachadas que estão em recuperação. Sim. Então, assim, é isso que vai vender. No fim das vai falar, poxa, eu já ouvi falar desses caras. Já ouvi falar muito bem. E olha a quantidade de obra que eles têm. E olha que vocês atuam numa região bem nichada, né? Aquela grande São Paulo e tudo mais. Mas que é uma área gigantesca, com uma quantidade infinita de oportunidades. E a gente não dá conta não dá. Daqui de São Paulo, né? E grana? Porque assim, a gente ouve falar, não sei se é papo de internet, mas alguns detalhes, né? Que você até viu lá na época, que você viu alguma questão financeira sobre trabalhar com vendas. Já ouvi aquela frase que o vendedor é o único profissional da empresa que pode até ganhar mais do que o patrão, dependendo do tipo da empresa ou da forma, né? É verdade. Né? E é uma área pouco explorada pelos técnicos. Então você está aqui, um dos bons exemplos de excelente técnico, profissional, conceituado, gabaritado e que estuda venda e que vive de vendas. Né? Sim. Financeiramente, é possível essa rentabilidade? E queria que você comentasse um pouco sobre isso, ou como rentabilizar mais para estimular os técnicos que estão ouvindo a encontrar essa área. Se nós conversarmos aqui, certamente nós vamos ter nessa mesa umas 2, 3 oportunidades disponíveis para vocês, técnicos que queiram embarcar na área de vendas. Uhum. Não é para abandonar o técnico. Nós estamos colocando aqui. Por favor. É para intensificar o técnico. Uhum. Para ser mais técnico ainda e vender. E que isso pode subir o patamar financeiro do que alguém apenas focado no técnico? Essa é a minha opinião. É difícil responder. Sabe por quê? Porque assim, eu posso falar uma grande asneira, como isso de fato é uma grande verdade. Eu tenho que me colocar como exemplo numa dessa, né? E
Por favor, quem está ouvindo esse negócio de empreender ou ser um CLT ou ser realmente um funcionário, que eu não gosto de chamar de empregado, tá? É um nome estranho, né? Você ser funcionário de uma empresa... Colaborador também não sei se é legal. Porque é aquele nome para quem não quer chamar de empregado. Mas tudo bem, eu respeito quem chama. Mas assim, se você for um funcionário da empresa, você vai ganhar aquele teu X. Né? E tá tudo certo. Aí você vai ganhar onde? Muitas vezes. Vai ter uma distribuição de lucros no final do ano lá na empresa. A empresa ganhou X, vai distribuir aqui um percentual para todo mundo. Depende da empresa também, tá? Na Eric, quando eu trabalhava, eu não tinha comissão. Lá era um X fixo. Tá? Depois, com a C4V, acaba intensificando isso, porque você, assim, é aquela velha história, né? Quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Porque você vai viver do quê? De comissões, muitas vezes. Cabe aonde? Você vai negociar o teu percentual de comissão. E aí, de novo, entra a credibilidade. Quanto maior a tua credibilidade, maior pode ter o teu poder de barganha do percentual numa possível venda. Né? Porque você fala assim, pô, isso aqui eu tenho expertise. Então isso aqui você pode me pagar um pouco mais, dependendo da empresa, numa representação que você está falando. Agora, eu não acho, cara, que assim que o técnico ganhe menos do que, ou tenha essa possibilidade de ganhar menos do que vendas, porque depende muito do conceito de cada empresa. Se na tua empresa você pagar um comissionamento para aquela determinada pessoa e mais um fixo, por exemplo, o céu é o limite para ele. O que ele vai depender? Da tua capacidade de entrega. Não adianta você vender 100 laudos e você fala assim, cara, eu tenho aqui 5 pessoas, nunca vou conseguir entregar isso. Aí você começa a sucatear a entrega, e aí a credibilidade do vendedor começa a cair também. E a tua também. E a tua. E aí vira literalmente uma bola de neve, até o ponto que tudo vai degringolar e cair por terra. Então, assim, tudo vai depender realmente do que você, como dono de empresa, vai poder entregar. Se você tiver a capacidade de entregar um produto, uma solução, um serviço de qualidade, né? Então, assim, o técnico pode ser o melhor do mundo, mas você vai vender um por mês. Ou vice-versa. Você vai vender pra caramba, né? Só que você não vai conseguir entregar com qualidade. O vendedor ele vai ganhar onde numa dessa? Ele vai ganhar no comecinho. Os 2 primeiros meses. Depois que ele falar, caramba, o cara não tá entregando aqui. É meu nome que tá lá na frente. Uhum. Né? Então, assim, é difícil responder a pergunta se ganha mais ou menos. Eu acho que nas vendas você tem uma probabilidade de ganhar mais baseado no que você faz. Se você trabalha com serviço, é uma coisa. Trabalhar com venda de produto é outra. Porque entregou, emitiu nota fiscal, cliente pagou, dinheiro na conta. O laudo, muitas vezes, você depende do quê? Olha, eu dependo do caixa do condomínio, eu dependo do caixa da indústria. Tem indústrias grandes, né? O prazo de pagamento aqui, 60 dias, 90 dias. E para quem não sabe, a representação ela funciona assim. Pelo menos na maioria delas. Você só vai receber mediante o pagamento do cliente. E esse pagamento do cliente, você negocia. Se você negociar, fala assim, olha, eu não abro mão, meu pagamento é 28 dias. O cliente pagou, no mês seguinte você tem esse dinheiro. Só que não se esqueça, você vendeu agora, praticamente você vai receber daqui 60 dias. Não vai ser no mês seguinte. Então uma venda, uma representação, não trabalhe com um mês só, trabalhe com 2. Então não faça loucuras com o teu fluxo de caixa. Eita. Eu tenho mais uma pergunta e um pedido. Fluxo de caixa é um problema. Acho que é o quem presta serviço, principalmente, né? Muito. Tem muito concorrente que vende serviço de 30 meses, 24 meses, parcelados. Vocês comentaram isso, por exemplo. Tem gente que parcela lá o serviço em 5 anos. Você fala, como assim? Em 5 anos já não deu nem tempo de fazer a manutenção. Tem vários. Mas desculpa te cortar. Nós estamos já aterrissando. Já passou. Olha, rápido, conversa boa. Queria ver se tem mais alguma pergunta. Que eu tenho mais uma pergunta e um pedido. E depois deixar aberto também para considerações finais aí, né? A pergunta é, dentro do ambiente de venda, prático mesmo, chegam bastante lead, bastante contatos, você faz bastante contato, pessoas perguntando e tal, e muitas vezes a gente não vai conseguir dar aquela atenção profunda para todos os clientes, ou para todas as oportunidades e tudo. Se por acaso você tem alguma técnica, alguma dica para saber para onde dar mais atenção,
Aquele cliente que você percebe dentro de como que chegou, ou como que ele faz a solicitação, como que você gerencia esse processo depois da reunião, né? Você fez aquela reunião, teve o contato, agora você precisa fazer o acompanhamento, fazer a venda. Como que você escolhe o cliente para você dar mais atenção ali, ou alguma possibilidade de você colocar mais energia? Tem alguma coisa nisso? Vamos lá, tem duas formas. Uma delas, como eu me organizo. Não só no atendimento ao cliente, tá? Mas muitas vezes, assim, eu trabalho, por exemplo, com um caderninho. Eu gosto de anotar minhas coisas, eu gosto de participar de uma reunião anotando no caderno mesmo. A moda, vamos falar antes, já fui do teu tablet e tudo mais e ter um problema de, por alguma razão, dar um pau no tablet e perder tudo que eu tinha. Né? Então eu falei, vou adotar a estratégia do velho caderninho. Primeiro que eu começo por aí. Hoje eu me organizo através de CRM. Né? Foi muito bem comentado também no Simped, assim, eu bato muito nessa tecla porque eu sou um fã de CRM, independente do sistema que você usa. Tem sistema que você paga R$50, tem sistema que você paga 5 mil se você quiser, e tem sistema que você paga nada. Caderninho pode ser um CRM. Pode ser um CRM. A sua planilha do Excel pode ser o seu CRM. O que é um CRM, Victor Chiari? Customer Relationship Management. Spectaculations. Então você vai fazer o que? O gerenciamento da tua carteira. Gerenciamento do teu cliente. Se você trabalha sozinho, é mais fácil para você gerenciar. Mas, ao mesmo tempo, te dá um trabalhão. Porque imagina se cada ligação que você for fazer, você vai colocar no CRM. Liguei para o fulano de tal. Vou ligar para ele daqui 3 meses. Você consegue fazer isso uma semana. E olha lá. Agora, respondendo a tua pergunta em relação a quem dá mais atenção. Eu não dou... Para mim, cliente é cliente. Se ele vai me comprar R$1, se ele vai comprar 1 milhão. Cliente é cliente. Você vai ter que tratar bem... Começa. Primeiro assim. Primeiro que o departamento... A pessoa de vendas... Primeiro tem que ser uma pessoa que no mínimo seja educado. Saiba conversar. Porque eu já trabalhei com umas pessoas que assim... dá até medo. Né, de como conversa com o cliente. De comunicação assertiva, né? Às vezes é educado, mas é agressivo, mas é uma... Enfim. Ou aquele cara chato. O vendedor não pode ser aquele cara chato. Ser ansioso é uma coisa, ser chato, ficar ligando o tempo inteiro pro cliente é outra. Né? Ser chato e você tá lá, você tá fazendo o teu trabalho, se você ligar 1 vez ou 2 por semana para aquele determinado cliente. E aí, a gente começa a olhar, qual cliente eu vou selecionar? O que é mais fácil para você? Quando você já tem... Aí vamos voltar de novo lá no começo da conversa, do projeto. Se é um projeto onde você já trabalhou, já tem o teu produto especificado, e que você já sabe, o cliente que já sabe o que quer, esse é o cliente mais fácil. Esse é o cliente, não estou falando que você vai dar mais atenção, mas é aquele que você vai atender primeiro. Primeiro que você não precisa gastar energia para poder convencer alguém. Já tem lá, bonitinho, o que o cliente precisa. Então, para você elaborar uma proposta, elaborar as coisas, é muito mais fácil. Aquele cara que está te ligando, e eu vou citar o exemplo das luvas de novo, porque tem vários modelos. Olha, Vitor, eu tenho uma situação aqui de uma barra que já está instalada e eu preciso fazer a emenda. Qual que eu uso? Eu tenho que, muitas vezes, ir na obra, muitas vezes entender. Cliente, manda uma foto para mim, deixa eu entender. É um trabalho que você tem uma energia maior. Não deixo ele em segundo plano. Só que se eu tenho que escolher naquele momento quem eu vou atender primeiro, eu vou pelo mais rápido. Eu sempre vou pelo mais rápido numa situação dessa. E aí a gente olha pelo lado financeiro também. Claro. A partir do momento que essa venda, teoricamente, ela já está mais encaminhada, é dinheiro no teu bolso antes. Não perde o time do que o cliente, né, já está ali querendo, você já... Eu sou contra aquele cara que fala assim, mas eu ganho mais comissionamento, um percentual maior nessa empresa do que nessa, então eu vou onde eu vou ganhar um comissionamento maior. Tome cuidado com isso, porque você pode se perder e perder tanto tempo num convencimento e aquele que você nem espera tá fácil do teu lado. Incrível. É o fluxo de caixa, né? A gente volta no fluxo de caixa. Aí a gente olha fluxo de caixa de empresa. Como é que isso gira? O que eu preciso para girar? Qual que é teu custo? Poxa, e você deve sofrer bastante com isso, né? Porque muitas vezes você precisa colocar um dinheiro na frente, vamos falar em dinheiro, falar um custo para comprar um determinado produto, isso se é uma obra turnkey. Ou você fala, não, isso aqui eu posso colocar para evitar a bitributação, isso aqui o meu cliente vai pagar direto para você, tá tudo certo.
Agora, se o teu custo já é aqui na frente, o que você vai negociar com o teu fornecedor? Tempo de pagamento, prazo. Antes do que desconto. Antes do que desconto. O fluxo de caixa ele é mais importante do que o preço, o valor. Concordo plenamente. Na minha opinião. Então, assim, principalmente no que a gente faz, né? Então você fala, se você conseguir prorrogar um pouquinho o teu prazo de pagamento em determinada situação, já deu tempo de você receber e já pagar por tudo e já ter dinheiro no caixa, inclusive. Né? Então assim... Para a próxima. Para a próxima. Então assim, essa forma que eu costumo trabalhar, justamente por esse motivo, porque assim, eu não dou mais atenção para cliente X, Y ou Z, independente se esse cara vai faturar 1 milhão, 10 milhões. Eu acho que aquilo te dá uma força maior. Mas ao mesmo tempo você fala, poxa, vamos para os que estão aqui já na iminência hoje, D. faturar R$1 pode faturar 1 milhão. E trazendo para os patologistas, talvez não vejam tanto essa questão de fluxo de caixa, que a indústria vê muito, que prestação de serviços vem muito. É uma prestação de serviço também. Mas você priorizar o fluxo de caixa, você recebe antes, você tem até um caixa, talvez para contratar outra pessoa para fazer um serviço mais braçal, te desafogar de alguma forma. Na patologia, a gente tem menos dificuldade com o fluxo de caixa, porque é mais palatável para os clientes pagar a entrada, e umas entradas até interessantes. Então a gente cobra 40% de entrada, 50% de entrada de uma consultoria. Então a gente tem ali a grana. O que às vezes atrapalha o patologista é ele viver de faturamento do projeto. Porque se ele vendeu lá 5 laudos esse mês, nossa, fiz um grande salário. Aí o mês que vem não vendeu nenhum. Então o ideal é ele conseguir ter um salário dentro do negócio dele, e se por acaso vendeu 5 laudos, ele tem a reserva, o fluxo de caixa interno para cobrir ele mesmo no próximo mês. Né? Enfim, dentro desse cenário, eu entendo que o patologista do futuro, do presente, do futuro, e falo patologista, mas poderia ser outro profissional, mas é a nossa realidade, ele é uma... Eu não podia passar um podcast sem falar uma tríade. Não. É uma tríade, ó. Tá aí, tá em todo lugar. Tá em todo lugar. C4V. Tá aí. Tá? Ser... Pô, não dá. Tem que colocar mais uma sílaba aí. Vamos lá. Não, mas é duas duplas de tríade, né? Ser, pô, muito louco. Enfim. Tríade. Técnica, gestão e vendas. Parte técnica, ok. Todo mundo tá aí trabalhando, estudando, pós, mestrado, doutorado, Enapat, Expat, consultoria, curso, Simped, Vral. Gestão, organizar a parada, CRM, sei lá o que lá, XPTO, caderno, agenda, que é técnica também. Tem uma técnica. Eu falo técnica no sentido... Sim, de engenharia. De engenharia, né? A parte de engenharia. Tem técnica de gestão, mas é a parte de você conseguir gestão do tempo, gestão pessoal e tudo. E venda. Venda de ideias, venda de produtos, venda de uma porrada de coisa, né? Isso é fato. Nós precisamos buscar isso. E tudo é técnica, né? Tudo tem técnica para isso. Agora, fico imaginando os meus colegas assistindo, ouvindo esse podcast, falando, legal, não temos pretensão nenhuma de convencer ninguém. Mas fui convencido. Sou um técnico e quero trabalhar na área de vendas. Quero melhorar nisso, quero entrar nisso. Até algo, olha gente, até algo interessante. Vou montar o meu escritório para representar outros escritórios de patologia. Por que não você não vender a FSL em Curitiba, Santa Catarina, Brasília? Eu falo FSL, falo outros escritórios que podem trabalhar de maneira global. Até trabalho com alguns nossos, que a gente chama, vistoriador de assistente de inspeção. Vai lá, vende e entrega junto com a gente. Então você faz um trabalho de venda, vendeu, você é o técnico que vai executar aquele processo junto com a gente, faz parte do time. Ok, estou convencido que quero começar a atuar na área de vendas. Victor Chiari, como eu posso iniciar, mudar a minha visão, a minha mente e agora encaminhar a minha vida para continuar sendo técnico de sucesso, mas trabalhar na área de vendas, ou pessoal, ou dentro de uma grande empresa, de um escritório, ou representando outros escritórios. Não tem outra. Excelente pedido, né? Não tem outra coisa a não ser a palavra que a gente faz desde quando a gente era bebezinho. Estudar. Eu
Já trabalhava no departamento comercial na época da empresa. Eu estava quase... Na verdade, não. A primeira vez que eu fui fazer o MBA na FGV, e fui lá, gestão empresarial, eu fui fazer. E eu era recém-formado. E lá a gente aprende uma série de técnicas, inclusive técnicas de venda, mas dá um apanhado mais geral. Eu me arrependo de ter feito tão jovem um MBA. Eu acho que cursos curtos, de curta duração, teriam sido muito mais efetivos e muito mais baratos, na verdade. Porque anos depois eu fui fazer gestão estratégica de negócios. E lá a gente aprende bastante sobre técnica de vendas. Então, se você, assim, o técnico que goste de técnica, e por favor não deixe o lado técnico de lado, porque quem vai só para vender não tem um sucesso tão grande ou acaba desistindo muito cedo. Vai ficar desatualizado, né? Vai, muito. Então a questão de estudar técnica de vendas e uma coisa, estude oratória. Saiba como... Tem gente que tem muita vergonha, e é super natural, de falar em público, e tá tudo certo. Falar em público, mas estude isso. Falar em público para você é importante. Seja na frente de 200 pessoas, seja para o síndico de um condomínio numa reunião única. Uma reunião com uma pessoa só. Então, estudar, se especializar na área de vendas é tão importante quanto se especializar na área técnica. Dá para fazer os dois juntos? Lógico que pode. Lógico que dá para fazer. Mas minha recomendação numa dessa é continue estudando, mas nunca deixe o técnico de lado e também não deixe as vendas falar a venda manda uma proposta e vamos ver o que dá. Às vezes você não sabe redigir uma proposta direito. Às vezes você não sabe colocar as suas ideias no papel. Eu mesmo, numa proposta, dependendo como for, o que eu faço? Eu não mando simplesmente a proposta. Eu falo, eu gostaria de te apresentar a minha proposta. Para poder explicar tudo que está contemplado lá dentro. Vocês sabem como que funciona. O tal do mapa de concorrência. Às vezes tem 5 produtos especificados num determinado projeto, num determinado laudo. Ele vai pegar o produto A, B e C. Muitas vezes os 3 têm características completamente diferentes. O que ele vai analisar? Cifrão. Eu vou comprar pelo mais barato que custa por quilo. E muitas vezes aquele produto não tem as características que você precisa. E aí o tal do mapa de concorrência cai por terra na primeira linha. Então muitas vezes o que eu faço? Para uma consultoria sobretudo, eu gostaria de te apresentar a minha proposta. E não apresentar, passar um arquivo PDF numa apresentação online. E se o cliente fala que não quer que você apresente? Aí eu sou obrigado a mandar. Aí eu não tenho por onde correr. Mas aí o que acontece? Seja o mais detalhista possível na tua proposta. Coloque fotos do que você fez, coloque... numa empresa que eu trabalhei, que era junção da Macaferri na época, a proposta, eu nunca mais vou me esquecer, a proposta, dependendo do que era a avaliação que tinha que fazer, tinha 25 páginas. Aí eu já sou contra. Quem lê 25 páginas? Ele vai lá na última página para ver o teu preço. Então, assim, não precisa detalhar ao ponto de virar um e-book. Mas também não seja tão simplista de mandar uma proposta só numa página e colocar um preço só lá e acabou. Acho que você tem que detalhar. Se você tem a oportunidade, e confesso que na maioria das vezes você tem, seja online ou seja presencial. A gente já fez isso no passado e parou por conta de várias coisas que acontecem. A gente tinha esse problema do cliente, o síndico, às vezes ele quer resolver rápido, ele recebe pouco pelo trabalho que ele faz e... Enfim, recebe a mensalidade dele, né? Não quer perder o tempo recebendo a apresentação da sua proposta. Mas tinha alguns que gostavam da apresentação. Foi só uma pergunta para entender mesmo como você faz. Super natural. Porque assim, tem aqueles que falam, eu não gosto de conversar com ninguém, não gosto de receber ninguém. Manda a tua proposta aí pra gente fazer a análise e acabou. Aí aquela outra análise, né? Será que eu quero que esse cara ele seja meu cliente também? Será que esse cara vai me dar muita dor de cabeça? Até também a escolha de colocar energia, né, dentro da... Porque vai chegar um ponto da tua carreira que você pode se dar o luxo de falar assim, eu não quero esse cara como meu cliente, é um contrataço, é um contrato absurdo, é um negócio que às vezes você nunca viu na vida. Só que você sabe que você vai ter que baixar a tua margem, jogar ela lá quase no custo. Às vezes a pessoa, eu já ouvi muito e ouço até hoje, fala assim, não, o que vale muitas vezes é o portfólio. O portfólio também. Depende do estágio, né? Do estágio do negócio. Portfólio é importante. Tem obras que você fala assim, não, eu preciso estar nessa obra.
Hoje eu estou trabalhando, por exemplo, no retrofit do Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Poxa vida, Hotel Glória, Frank Sinatra já ficou hospedado lá. É uma obra histórica, 100 anos. Quem não queria estar trabalhando numa obra dessa? Não estou ganhando nada? Ao contrário. Só que eu não estou ganhando a mesma coisa que eu ganho no natural. Mas você tem que saber dosar. Mas é o que vai te trazer, né, credibilidade para você mostrar em outros cases. E aí o que você faz? Beleza, nesse caso aqui, acho que isso aqui eu posso aumentar um pouquinho meu preço aqui para você acabar dando uma balanceada. Então assim, de verdade, a venda, ela é muito feeling também. Você tem que sentir o teu cliente. Você tem que sentir tudo aquilo, essa conversa. Por isso que a conversa é tão importante. É saber o que aquele cliente está disposto a te dar. Que não seja só o dinheiro, que não seja só o teu pagamento. Que seja realmente uma troca. A venda é uma troca. E mais importante do que a venda, na minha opinião, é o pós-venda. O pós-venda, para mim, ele é assim... Porque se você é aquele cara que você dá suporte... Imagina, você acabou uma recuperação numa estrutura. O cara tá te ligando porque desplacou um revestimento lá na fachada dele. Você fala, não vou atender esse cara porque já é muita dor de cabeça. Poxa, o que custa você atender? Ir lá, dar uma olhada. Né? Então assim, a pós-venda para mim, ele é o início da próxima venda. Sim. Então e a maioria das vezes volta. Falam muito isso hoje em dia, né? Que indicações. Pós-vendas é o novo vendas, né? Eu tô tentando pensar em como fazer um pós-venda dentro da minha área, porque às vezes a gente entrega um relatório, um laudo, uma consultoria, e esquece o cliente. Não sabe se ele efetivamente contratou o serviço, se ele fez, se ele não fez. Talvez já fizemos isso na época quando eu trabalhei em outra empresa, na área de recuperação de fachadas e estrutura, de tempos em tempos fazer uma inspeção para o cliente. Então, você já marcado aqui 1 ano, 2 anos, olha, eu irei aí, fazer uma inspeção de engenharia para você avaliar como é que tá. Você também precisa fazer manutenções. Então, acho que esse retorno proativo ele é interessante, né? Sim. E para finalizar, gostaria que cada um desse uma dica final. Eu vou dar uma dica final na nossa área aqui de vendas, né? De técnico e vendas. O Gaal vai ter que dar uma dica. E você vai fazer o que você quiser. Você é convidado. Jogou a bucha. Você vai finalizar tudo que você imagina quando você veio no teu coração. Porque assim, né? Quando a gente é convidado de um podcast, de algo desse tipo, a gente vê no nosso coração, né? Gostaria de falar disso, gostaria de colocar aquilo e tal. Se algo faltou aqui dentro da nossa ainda início de trabalho, né? De fazer as perguntas para estimular o assunto, algo que ficou no teu coração, você finaliza com todo o tempo do mundo. Certo? Certo. Para mim, e se vocês não concordarem, por favor, me corrijam, porque a gente está aqui para aprender. Eu gostaria de dar uma dica de vendas que é entusiasmo. Não estou falando para mudar as suas características ou ser o aloprado, cada um de um jeito. Uns são mais contidos, outros são mais extrovertidos, enfim. Porém, a gente sabe, dentro da capacidade ou da personalidade de cada um, o entusiasmo, para mim, é ponto fundamental dentro de uma venda. Porque vender é se relacionar. Venda é relacionamento. Você constrói um relacionamento. As pessoas só compram de quem confiam. Só confiam de quem se relacionam. E só se relacionam com quem conhece. E muitas vezes a gente tem que fazer isso em 20 minutos. Conhecer, se relacionar, criar uma confiança e aí vender. É isso. E às vezes é possível. Às vezes é um tempo maior. Você vai lá e só conhece... Você vai lá, começa a se relacionar, de repente você vai lá, cria confiança e você está pronto, maduro para vender. Mas nesse espaço curto, pense comigo, nós 3 viemos aqui hoje, cada um na sua jornada. Nesse momento nos encontramos, está aqui a Gi vivendo esse momento, nós 4 juntos, e vamos retomar. Entendo que a cada momento que as pessoas encontram a gente, o ideal é que elas saiam melhores do que elas entraram. Que a gente deixe uma marca positiva para a pessoa. E quando a pessoa for nos contratar, ela vai decidir se relacionar com a gente. Durante tanto tempo numa obra no condomínio, durante o processo do laudo, da consultoria, seja lá o que for, da venda do produto, é para você que ela vai ligar se não chegar. Então, na minha modesta opinião, a pessoa faz uma escolha não só do produto e do serviço, ela faz uma escolha com quem quer se relacionar. E se nesse primeiro contato, nesses contatos,
nós tivermos entusiasmo, paixão por aquilo que a gente faz, e no entusiasmo fazermos o dia, aqueles 20 minutos, aqueles 10 minutos, aquela pessoa melhor, positivo, entendo que é um caminho interessante para a pessoa optar por continuar esse relacionamento junto com ela durante a entrega, né, na escolha da nossa decisão. Então, fica aí uma dica, venda, se relacione, coloque entusiasmo nessa parada, meu amigo, porque se vender naquela amorosidade, naquele sentimento de que, tipo, olha, se quiser comprar, compra, não sei não. Eu já vi de pessoas assim, tá, que trabalhavam junto comigo, que falou isso pro cliente, olha, tá aí, se você quiser, tá, se não quiser, tem outro que vai comprar. Bela venda. Já ouvi. Então, maravilhoso. Dica boa. A dica é ótima, não é boa? Tá bom. A minha, eu vou complementar um pouco o que você falou, porque talvez tenha muita gente que está ouvindo o podcast ou vendo o podcast e fala, putz, isso aqui não é para mim, como o próprio Chiari disse, putz, venda não é para mim. Se entusiasmar, cara, para mim não é, eu sou muito tímido, eu nunca vou me entusiasmar igual o Felipe se entusiasma e apresenta o podcast. Você viu, a apresentação foi um pouco diferente da dele. Mas puxar um pouco pro lado de que tudo é técnica. A gente falou muito disso. E, cara, venda não é para mim porque eu sou tímido. É técnica. Você aprendendo a técnica, você consegue pegar os pontos, mesmo não sendo a sua habilidade principal, extroversão e tudo mais, mas você seguindo um passo a passo de técnica, que o engenheiro gosta bastante disso, de ter a técnica, de ter a metodologia. Eu pelo menos sou assim. Eu preciso de uma metodologia, de um objetivo final, de uma coisa bem clara. Minha cabeça funciona assim. E acho que da maioria dos engenheiros funciona assim. Essa técnica te ajuda a ir por esse caminho e a tirar esse bloqueio de falar, putz, isso não é para mim. Então não é para você, cara, estuda a fundo, pega a técnica do negócio mesmo, vê, se aprofunda na metodologia e testa. Vê se funciona. Vai funcionar mais ou menos no começo, vai se aperfeiçoando e vai melhorando, que uma hora você vai falar, putz, nem imaginava que eu poderia ser vendedor na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, se falasse para mim que ia ser vendedor, eu ia falar, você tá maluco, nunca. Idem. Agora é contigo, meu amigo. As startups usam muito isso, né? Usam um termo hoje em dia que é o tal do pivotar. Uhum. Ou seja, tá aqui o pivô. Não funcionou, vai pro outro lado. Só que isso tem que ser rápido. Tem gente que espera muito para mudar. Uhum. Fica lá 2 anos tentando e fala, caramba, o que tá acontecendo? Tentando, não consigo. Às vezes não é você, mas às vezes você não tem essa técnica, você não aprimorou a sua técnica. A minha palavra, para finalizar, é criatividade. Eu sempre pensei que eu não fosse um cara criativo. E às vezes eu até acho isso. Né? Quando eu tô olhando, eu falo, você poderia ser um pouco mais criativo. Mas nas vendas, e uma venda, sobretudo uma venda técnica, você precisa ser um profissional ou uma profissional criativo. Essa pessoa precisa ser criativa. E criatividade, eu não estou falando de construir um logotipo, sabe? Mas é você justamente saber que lado que você tem que ir. Você fala, caramba, não está funcionando aqui. Deixa eu dar uma olhada para cá. Deixa eu inventar. Exatamente. Exatamente. Você se reinventar. Você falar assim, caramba, eu preciso dessa forma aqui agora. Então, a criatividade numa venda, ela é extremamente importante. Tem gente que ouve o não e fala, beleza. Nunca mais fala com esse cara. Já ouvi um não. Né? Não quero mais saber dele. Fica chateado, né? Né? O não, ele é assim, eu não sei aceitar o não. Só que você tem que saber também dosar. Em quando você deve ou não aceitar o não. Você tem que ser criativo para convencer um cliente. Você tem que ser criativo para elaborar uma proposta. Você tem que ser criativo para passar uma informação, para escrever um conteúdo. Poxa, a gente que trabalha com internet também, né, trabalha com produção de conteúdo, um post nas redes sociais. Poxa, quão difícil é criar isso? E todo dia você tem que colocar alguma coisa. Então você tem que ser criativo para poder passar um conteúdo de qualidade. Isso quando você quer informar um mundaréu de gente, um monte de gente, ou seja, quando você quer encantar o teu cliente. Porque o cliente ele quer ser encantado. É que nem a cobra, né, lá do encantamento tocando a flauta lá. Você tem que realmente encantar o teu cliente. Ele tem que olhar e falar assim, pô, confiei no que esse cara tá me falando. Né? Porque realmente a criatividade ela tem que estar aflorado no empreendedor. Uma empresa não nasce sem criatividade. Caraca, desde assim, de você colocar o teu nome da empresa, você tem que ser criativo.
E você tem que ser criativo numa série de outras coisas. Dentro da empresa, você tem que mudar o tempo todo. E você tem que ser igual ao camaleão, né? Tem que realmente se adaptar ao ambiente que você está trabalhando. Eu nunca tinha trabalhado com patologia até 3 anos e meio atrás. Nunca pensei que eu fosse fazer isso. Olha aí, 3 anos e meio. E acho que eu aprendi tanto nesses 3 anos e meio que parece que eu trabalho com isso há mais de 10. E falo, caramba, né? A gente vem construindo nome. É uma coisa que eu converso muito em casa. Quando você faz uma palestra, na semana passada lá no Simped, minha mulher falou, caramba, você estava tão empolgado fazendo o negócio. Falou, meu filho, o Vinícius nem dormiu direito, porque até ele estava com o olhão assim, olhando, né? Que, pô, o papai tá falando legal, né? 4 anos de idade. Né? E eu falo, caramba, então, para finalizar, criatividade. Eu acho que essa palavra-chave dentro de qualquer empreendedor. Você nem sabe o quanto isso representa. E por quê? Para mim foi uma confirmação de Deus você ter falado isso. Eu tô há um tempo procurando formas de encontrar os reais valores da FSL. Tô até falando com o Gal hoje. E essa missão, visão, valores, e eu não encontro. Missão, qual que é a missão da FSL? Né? Sei lá, visão, valores. E aí eu, calma, vou escrever então valores, princípios, para nortear, para que quem entra, sabe, é por aqui, para que os clientes entendam, para que as minhas decisões sejam com base numa visão, no tal. E comecei com 10, né? Depois fui para 7. E aí eram palavras bonitas, mas que eu não decorei e não consegui explicar. E há uma semana atrás, mudei meu portfólio, minha apresentação, e inspirado em algumas coisas, cheguei em 3. Eu tenho que reduzir para 3. Tríade, 3. E tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser ágil. E para mim a base do que eu faço é credibilidade. Falei, então tem que ser mais 2 com C. É assim. E para mim tem essa questão de aprendizado, melhora contínua, então crescimento. Tá? E a terceira? E aí eu cheguei na terceira. Só que eu não tava muito... Mas eu tava... Até escrevi no quadro que você vai ver ali. Tô escrevendo para eu ficar olhando e eu ficar confirmando se é aquilo. Porque eu quero estabelecer algo e viver aquilo intensamente. E a terceira é criatividade. Olha aí. Né? Mas, pô, por uma empresa de engenharia, patologia, colocar como... Você não vê como um valor principal, ainda escolhendo 3 valores, criatividade, né? Não somos uma empresa de publicidade, de projetos. Será? Mas eu deixei. Eu escrevi algumas coisas ali e tô trabalhando nisso. E aí você vem e me fala o que você podia falar qualquer coisa no mundo. Que fique bem claro, não combinamos. Não. E fala criatividade, pronto. Agora é criatividade e faz todo sentido tudo que você falou. Converge com aquilo que eu penso. Muito obrigado, meu amigo. Imagina, nossa, foi legal, porque eu jamais imaginava que você tivesse essa dúvida, ou que você fosse finalizar dessa forma, né? Porque, te conhecendo um pouco que eu te conheço, eu sei do quão criativo você é por tudo que você faz, entendeu? Em relação a debate e tudo mais, eu falo, caramba, eu queria ter mais criatividade nesse ponto, sabe? Do que falar, de como falar... Porque criatividade, cara, é fazer mesmo se não tiver o recurso. Eu não tinha o site ainda. Não tive ainda ali a condição de contratar um site. Então, por isso que eu fui pro Instagram. Eu fui pro Instagram porque eu falei, onde eu vou mostrar o que eu tô fazendo? Uhum. Hoje até tenho um recurso, mas ainda não tenho tempo, enfim. Então, deixa no Instagram por enquanto. Agora é a segunda fase. Mas por muito tempo, criativo. Se não tem, faz com que dá. Né? Então, enfim, mas isso é o tema para outro podcast. Não, mas é para quem pensa assim, mas eu só vou... Pode cortar isso no final, esse final aqui, a partir de agora a gente... É porque assim, tem gente que pensa justamente isso, né? Que fala assim, eu preciso ter dinheiro para montar a empresa. Cara, eu montei a empresa com 0. Na verdade, para não falar que foi 0, eu comprei o computador. Logicamente que eu trabalho com boas empresas, que tem os equipamentos, que tem isso, tem aquilo, investimento... Foi criativo. Coisas. Você, de repente, montou 3 empresas... A Cepol começou com... Sem empresa. Embaixo do minhocão, com mesa emprestada, cadeira tirada da caçamba e começou.
Sim. O escritório era isso no começo. A gente faz da forma como dá. Você ter ido para as redes, a gente ter começado dessa forma, da forma como dá. Você tem boca para alimentar na tua casa também. Entendeu? Você tem uma Nervosa, hein? Boquinha nervosa, hein? Falo porque eu tenho isso. Então, assim, você tem que se virar de alguma forma. E o se virar é a criatividade. Tem a criatividade. Vambora? Né? Muito legal. Muito obrigado, Vitor, pela... Obrigado, Vitão. Gente, eu que agradeço. Pelo De seu novo, tempo. muito, muito, muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Foi o que eu falei. É o segundo podcast que eu participo, assim. Adoro passar um pouco de experiência, contar um pouquinho da minha vida, da minha história. Isso é satisfação olhar como eu cheguei aqui. Manda um abraço. Olha pra cá, ó. Manda um abraço Chorando pra de família. novo, cara. Chora com a família, dá ibope. Dá embora. Eu falo, Léo, só agradecer para vocês pelo convite mais uma vez. Estaremos juntos muito em breve. Sempre junto, irmão. E para todo mundo que acompanhou aí. Obrigado. Me sigam lá nas redes também. Vai estar aqui na descrição, Vai tá no YouTube. Se você tá ouvindo no Spotify, vem aqui nas redes, no YouTube, tem lá link de todo mundo. Aqui. Tem muita coisa legal lá que a gente vai falando. E tem um e-book sobre as luvas que eu escrevi, que tá lá no site da C4V. Super fácil, c4v.com.br. Artigo que eu escrevi, enfim, tem uma série de coisas lá. Eu tenho umas dicas para te passar do site aí. Incrível. Que foi realmente muito legal. Mas obrigado, gente. Valeu. Esse papo vai continuar, mas o podcast se encerra por aqui. Tchau!